Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resenha do canal. No caso, esse romance O Quarto Fechado, da Lia Luft, de 1953, pela editora Record. Essa é uma edição que eu encontrei ali na Travessa Literária, na Paulista, por exatos R$3, então uma pichincha, mas que veio carcomido com o tempo. Então as páginas já estão se soltando, ó, que eu vou dar depois uma colada. Mas assim, valeu super a pena, porque se tornou uma das minhas histórias favoritas da Lia Luft, assim com uma forte carga poética, filosófica. Tanto é que saí rabiscando a rodo, ó, para revisitar mais tarde, porque é realmente muito interessante esse livro. Aqui temos uma premissa muito simples. A Lia Luft ela vai trabalhar dois temas centrais: o luto e o processo do luto, e o passado das relações, principalmente relações que carregam certa incompatibilidade, essa dificuldade de se relacionar sendo pessoas diferentes. Então ela pega esses dois temas principais e constrói essa história que traz ali na sua linha narrativa uma família em processo de luto. A história já inicia no funeral e vamos ali aprofundando mais na relação das famílias, né? Da mãe com o ex-marido, do ex-marido com a filha com a mãe. E aqui, quem faleceu foi um dos filhos. E aí é legal que a Lia Luft ela vai retrocedendo na história, então a gente vai entender o que levou, né, a esse falecimento, se foi de fato uma causa natural, se foi um suicídio. E aí também vai retrocedendo ainda mais até esse casal ter se conhecido e como foi a relação conturbada deles, né, envolvendo família, envolvendo gostos pessoais, que são pessoas extremamente diferentes. Temos a Renata e o Martim, que são os pais. A Renata, ela é uma pessoa da classe artística, é uma pianista de mão cheia, mas ali também carrega na sua construção de pessoa uma certa escassez ali de relações afetivas e familiares. Temos o Martim, que é uma pessoa do campo ali, uma pessoa braçal, que cresceu muito com essa simplicidade, né, conhecimental de trabalho, pouco interesse em artes, mas que acaba se apaixonando em um dos seus encontros na vida, assim, pela Renata. E eles se aproximam, eles dão uma chance pra si, assim, mas acaba não fluindo, não dando certo, mas eles insistem mesmo assim e acabam ali tendo esse casal, que é a Carolina e o Camilo. E mais pra frente, o Rafael. É legal que nessa história a gente tem esses núcleos, né? A gente já tem essa incompatibilidade entre a Renata e o Martim. É legal porque a narrativa deixa isso muito claro, da dificuldade de ambos, assim, de se relacionar, de um não entender muito o universo do outro, de um querer puxar o outro pro próprio universo, né? De querer ensinar algo ao outro, assim, tipo, essa é a minha maneira de ver o mundo, essa é a forma como eu encaro, isso é o que é importante pra mim, é nisso que eu vejo valor, eu gostaria que você, de alguma certa forma, dialogasse com isso e entendesse, que fizesse parte, mas aí vem essa dificuldade de fazer parte mesmo, assim, de que é difícil, de que às vezes por uma falta de ferramentas, ao longo da nossa criação, a gente acaba tendo essa incompatibilidade de entender, ou de enxergar, ou de ver valor, ou mesmo de estar presente, né, em um outro estilo de vida. Tendo tudo isso também entrelaçado com a dificuldade e uma falta de comunicação com os próprios filhos, que são crianças ali que desde o seu nascimento cresceram soltos, assim, com interesses genuínos por coisas que não envolvem os universos dos pais. Nem tanto com a classe artística, o fazer artístico, nem tanto com o interior e esses trabalhos manuais. Também coloca em xeque essa questão do pai com o filho homem, essa falta de interesses parecidos, essa falta de comunicação e essa dificuldade. Então temos ali um casal que é infeliz e que apesar de tentar, eles não conseguem fazer dar certo, eles não conseguem se entender, chegar no equilíbrio. Então eles estão sempre se machucando, eles estão sempre ali com um passo atrás, sabe, com essa insegurança. Então aqui temos o Camilo, que é uma criança que sempre teve um interesse genuíno pela morte. Então aqui a Lia Luft ela já começa a colocar na mesa essas cargas dramáticas nos personagens. Desde pequeno o Camilo sempre teve esse interesse muito genuíno pela morte, esse fascínio, né? E ele ficava convencendo a própria irmã de brincar com ele de vivo ou morto, e ele ficava ali em estátua, parado, realmente mórbido, e a irmã dele chegava num ponto que cansava daquilo e não entendia muito bem esse interesse. E é interessante porque aqui entra muito uma questão do Freud, que o Freud vai trabalhar na sua obra essa questão da morte, né, Thanatos, e dessa obsessão dos seres humanos pela autodestruição, pela morte, pelo fim, né? Assim como há o fascínio pela vida, que é Eros, há também o fascínio pela morte, que é o Thanatos. Tanto é que a Lia vai trazer ali na sua poética de escrita muito desses conceitos gregos envolvendo a morte desse universo. Então temos aqui uma divisão de 3 capítulos: a ilha, as águas e Thanatos.
né? Thanatos era o filho de Nyx ali, que também tinha uma forte relação com a morte, e mais com um simbolismo ali um pouco mais brando, ao contrário das suas irmãs, as Eris, que eram ali a morte violenta e fúria e angustiante. Então ela já traz isso na sua poética. E é legal que além dela trabalhar essa questão do quarto fechado, porque a gente está dentro de um funeral, a gente está acompanhando a história de cada um dos personagens ali, a forma como eles enxergam as situações e o relacionamento que eles tinham com Camila. Então ela traz já essa poética do quarto fechado e um pouco daquilo, né, que problemas de casa se resolvem em casa, sabe? Um pouco disso, né, desse espaço onde há segredos, há problemas, desavenças. E ela vai trabalhar isso ao longo da história, tanto que o quarto fechado não para apenas nisso, de ser essa ocasião, porque mais pra frente ali tem um plot também que envolve um pouco sobre o passado do Martin e que também envolve um quarto fechado de uma pessoa que está em um quarto ali numa posição de saúde fragilizada. E mais para além dessa metáfora do quarto fechado, dessa intimidade das relações, desse espaço privado, ela também vai trabalhar ali questões como a água e principalmente da ilha. Então aqui ela traz ali, né, nos capítulos As Ilhas, as Águas e Thanatos, que é sobre mais esse movimento, né, desse lugar à deriva, e é interessante porque ela reflete muito essa poesia da ilha nos seus personagens e naquela situação. Então, aquele funeral é uma ilha, as próprias personagens são ilhas, e elas estão ali nesse diálogo, né? Elas estão em um envolto pelo luto, pela morte. Então ali temos a morte como personagem principal também, porque ela está sempre presente, ela está ali participando ativamente. A autora vai acabar destrinchando todas essas relações e a forma como a morte acaba envolvendo ali, né? Sendo esse mar para essas ilhas, né? Para essas pessoas. Isso acaba restando em lindas passagens, assim, cheios de poesia, como quando a Renata se pergunta se Deus era realmente aquela ilha ou se ele era o mar eterno. E é bem legal porque o foco dessa história é a Renata. Então aqui ela consegue trazer uma personagem essas questões do feminino e da maternidade, dessa dificuldade de doar para si, estando em uma posição como mãe, tendo que se dividir mesmo, né, ali para casa, para a família, para o esposo. É uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com pessoas que não estão dentro do fazer artístico e tem esse fascínio pela arte, isso é o que atrai ela, isso é o que faz feliz. Então ela tem essa incompatibilidade com a vida mais normal, digamos assim, mais banal, mais corriqueira. E ela não consegue. Ela tenta e tentou ali por muitos anos, né, formar uma família, ter uma boa relação com o esposo, com os filhos, mas ela sempre se viu muito presa, muito limitada, porque não era de fato a vocação dela. Então a Lia vai trazendo todas essas questões. Como isso acaba influenciando a vida dela, nessa dificuldade dessa exposição ao patriarcado, as dificuldades da solidão feminina em um lar. E é interessante porque ela consegue em muitos momentos assim trazer de uma forma que você consegue estar colocando os contrapontos, né? Tanto a visão do marido quanto a visão da esposa em xeque, você consegue enxergar valores ali, você consegue enxergar que não é apenas ali tudo no preto e no branco, né? É muito cinza, é uma escala de degradez assim que vão ali se complexando com o passar da narrativa. E muito desses esforços diários assim de amar alguém, de amar uma relação e se doar, e o quanto que isso acaba nos vulnerabilizando, né? É uma leitura muito difícil assim por envolver uma carga sentimental muito forte. Quem nunca teve essa dificuldade de amar alguém ou de se doar para uma relação e se ver dando soco em ponta de faca, ou de sentir essa incompatibilidade, não conseguir se traduzir, também não conseguir receber uma tradução ali que seja de acordo com seus princípios. Quarto fechado seria uma espécie de tanatologia, esse estudo da morte, desses processos e como eles não desconstituem ao longo da vida, né? Como a gente vai esvaindo nas nossas relações, vai deixando parte de quem somos nas outras pessoas e ali se tornando memória. E de uma forma muito intimista, de uma forma muito poética. Eu acho interessante porque a Lia ela se formou em letras e ela trabalhou por muitos anos em tradução. Ela só foi começar sua carreira literária aos 41 anos de idade e ela traduzia Hilke. Então ela meio que ela faz uma homenagem à poesia do Hilke antes de começar os seus capítulos, né? Então temos aqui, ó. Quando pensamos estar dentro da vida, a morte põe-se a chorar dentro de nós. E aí começamos o primeiro capítulo. E mais pra frente também temos mais uma menção a Hilke, aqui, que ele diz assim: viver é o sonho de um sonho, estar acordada em outra parte. E aí ela finaliza depois, no último capítulo, com uma menção a Lídia Fagundes Telles, uma das minhas escritoras favoritas.
que é bem legal. É muito sensível esse livro. É incrível a forma como ela consegue trabalhar pessoas diferentes e colocar em xeque mesmo de como é difícil se relacionar, o quão desesperado e desastroso é doar-se para alguém. É um livro que eu recomendo muito, gosto porque ele é de 83 e em 2003, se eu não me engano, ela vai escrever Perdas e Ganhos. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Isso, em 2003. E tem aqui, deixa eu ver se eu acho, um momento que ela cita também essa ideia do naufrágio, que é bem presente nesse livro, né? Essa questão da ilha, das águas, e ela acaba revisitando isso, que ela diz assim: o mundo não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui forma, sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem. É uma ideia assustadora. Vivemos segundo o nosso ponto de vista. Com ele, sobrevivemos ou naufragamos. Bem interessante. E bem, essa foi a minha resenha de hoje. Tentei ali não dar tantos spoilers, porque gosto mais de conversar e de expor esses pontos importantes, o que a obra oferece, e não muito um pouco do enredo, assim, para caso vocês se interessem e possam ler e ter a própria experiência. Caso vocês se interessem, ou tenham lido, ou vão ler, e acabaram de ler, deixa seu comentário, a gente troca uma ideia, e até o próximo vídeo. Obrigado.